tentar responder a este desafio de saber então que respostas, mais do que querer fazer uma panorâmica de todas as respostas que o Governo está a procurar dar, porque eu já fui citado hoje no discurso do Sr. Presidente da República na Assembleia da República, eu estive lá esta manhã a ouvi-lo. Eu sugeria que, se pudessem, enfim, hoje temos novas tecnologias e pode ser fácil encontrá-lo na internet, ouçam o discurso e vejam como é que, ao mesmo tempo, se põe a dedo na ferida e se apontam os caminhos e as coisas que estão a funcionar bem, não apenas no modelo, porque os modelos não deixam, e os números não deixam de traduzir realidades agregadas na vida de um conjunto de indivíduos. Mas vejam, eu só vos queria dizer sobre as pessoas o seguinte. Não há dúvida nenhuma que os portugueses, muitos portugueses, vivem hoje uma situação dramática. Muitos portugueses, não apenas as famílias com pessoas desempregadas, essas mais do que todas. Mas há algumas razões de esperança. E eu sou provavelmente dos mais novos nesta sala. Nós começamos este fórum no dia 25 de Abril. Eu não posso, além dos livros, recordar do que acontecia, de como se vivia em Portugal há 39 anos. Muitos de vós talvez se lembrem. E as pessoas há 39 anos viviam melhor ou viviam pior? Todas as pessoas em agregado. Se calhar nesta manhã, há 39 anos, as pessoas viviam felizes, sofriam, se calhar muitos estavam desempregados, ganhavam pouco, tinham pouco de comer, tinham dificuldades para ir ao médico, muitos não tinham os seus filhos, os próprios não tinham tido a oportunidade de estudar. Mas nesta manhã, há 39 anos, sonhavam. Sonhavam porque acharam que este era um momento onde começar pela política lhes podia dar um futuro diferente. Essas dificuldades, essas desigualdades que existiam cá dentro, a falta de liberdade, a falta de meios, a falta de soluções e de apoios sociais para aqueles que em algum momento ficam em situação de infortúnio, nesse momento as pessoas sofriam, mas sonhavam. E aquilo que eu vos peço, e eu julgo que é uma das mensagens mais importantes que um governante hoje passa, é dizer-vos, e sobretudo àqueles que sofrem, nós sabemos isso, estamos a trabalhar para que os fatores de esperança se possam concretizar. Isto, como alguém dizia também, eu julgo que era o Presidente da República também dizia há uns dias, não vale a pena só falar de esperança. Portanto, eu vou tentar trazer para aquilo que é a minha área de tutela, a administração local, aquilo que tem sido e é a visão do Governo para tentar trazer não só esperança, mas concretizar essa esperança. Quando me foi transmitido o convite, foi-me dito, gostávamos que falasses sobre o poder local em termos de crise, a crise e o poder local. E eu queria partilhar convosco esta análise. Nós estamos num tempo de crise e o poder local também, de alguma maneira, vive uma certa crise. Como é que nós estamos agora a tentar perspectivar essa saída da crise de dentro do poder local, os fatores que não correm bem hoje nas nossas autarquias, para não só resolvermos esses fatores de crise, mas o poder local ser uma ferramenta que dê esperança e que ajude os territórios, mas sobretudo mais do que os territórios, as pessoas a viverem melhor. Eu queria dizer, 37 anos depois, ou quase 37 anos depois das primeiras eleições democráticas nas autarquias, nós olhamos para trás e vemos uma obra extraordinária. Os autarcas portugueses, muitos deles sem a mínima formação em atividade pública, sem mínima formação em gestão pública, com poucos recursos, sem uma experiência de gestão pública democrática, conseguiram aproveitar recursos parcos para fazer
e contribuírem grandemente para um milagre. Portugal hoje é um país onde a infraestruturação, isto é, o acesso a estradas, a escolas, a hospitais, a centros de saúde, às comunicações uns com os outros, por isso mesmo, a possibilidade de trocas económicas, de atividade económica, é brutalmente maior do que era há 37 anos atrás. Este trabalho de infraestruturação foi feito muito pelos autarcas portugueses. Muito, é verdade, com o recurso a fundos comunitários, mas com a inteligência e o esforço dos autarcas portugueses. Reparem que começou por tratar-se de dar saneamento e água. Eu julgo que nós ouvimos falar dos presidentes de Câmara e vimos uma campanha eleitoral, daqui a pouco tempo vamos ter mais uma, há 20 anos atrás, e era o primeiro ponto dos programas eleitorais. Água e saneamento em todas as casas. Isto tem mudado. Porquê? Porque as pessoas vão começando a ter estas facilidades. Sítios para fazer desporto, bibliotecas, uma biblioteca municipal, obra de uma autarquia. Portanto, nós hoje vivemos num país que quem tivesse estado há 30 anos fora e regressa agora vê uma diferença brutal. Há muito mais pessoas na escola. Continuamos a ser o país da Europa com maior quebra, com maior diminuição na taxa de abandono escolar, de evolução positiva em termos de redução do analfabetismo. E, portanto, nós temos conseguido melhorar muito. O problema foi que começámos a cumprir essas tarefas e houve alguns fatores que descarrilaram, se quiser. Houve alguns fatores que têm a ver também com o funcionamento do poder local que, de alguma forma, entraram em crise. E quais é que são os principais? Em primeiro lugar, as autarquias, os autarcas, estiveram muito orientados para essa lógica de infraestruturação e o trabalho, a missão, as prioridades tiveram que se inverter, porque mudaram as necessidades e, portanto, as políticas públicas tinham que ter mudado. Nem todos responderam da mesma maneira. E muito disto é responsabilidade também nacional. Quando os programas de apoio de fundos comunitários continuam apostados na infraestruturação, na construção de alguns equipamentos públicos e menos na capacitação humana, ou no apoio ao desenvolvimento, à inovação e à atividade económica, é criado um incentivo porque se continua a apostar no mesmo tipo de soluções quando as necessidades já se alteraram. Mas tivemos este fator, mudança das necessidades, enquanto durante algum tempo as políticas continuaram a ser dirigidas para ainda o paradigma da infraestruturação. Isso gerou naturalmente, tal como ao nível dos Estados, um fenómeno de desequilíbrio financeiro. Mas não foi esse apenas o único ponto. O envolvimento cívico das pessoas mudou. Há 30 anos, um cidadão, quando ponderava, há 29 anos, melhor dizendo, não há 30, há 29 anos, há 28, 27, 26, quando ponderava as suas principais preocupações, as atividades que queria fazer, a discussão política, a participação neste sonho de mudar o país, estava nas suas prioridades. Havia também muito menos soluções de entretenimento e, portanto, o envolvimento nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nas coletividades, era maior. Com isso, a vida democrática era mais ativa. Mas a vida das pessoas mudou, as tecnologias mudaram, os partidos não se conseguiram atualizar e, por isso, a vitalidade da vida democrática também diminuiu. E os primeiros a sofrer com isso são aqueles que mais dependem das pessoas no seu voluntarismo e menos em organizações estabelecidas, que são as instituições do poder local. Os partidos, a nível nacional, notaram essa perda talvez mais tarde, porque ainda tinham uma residência maior, uma organização mais estável, mas também sofrem, estão a sofrer com isso e por isso são menos capazes de dar soluções que as pessoas precisam. Mas nós notámos ao longo destes anos uma diminuição da vitalidade da participação democrática, que tem influenciado também claramente a atividade local. E, finalmente, um ponto que é incontornável, a redução das disponibilidades financeiras públicas.
mais acentuada nos últimos anos, as maiores dificuldades das autarquias para acesso ao financiamento, a redução das transferências do orçamento de Estado. Portanto, dificulta também o papel das autarcas. Ora, com tudo isto, assistimos a outra coisa, que foi a não modernização, não aposta na eficiência, na capacitação de muitas autarquias. E foram esses os fatores de crise no poder local que se foram crescendo. Muitos deles foram ficando encobertos até pelas soluções de recurso ao endividamento, exatamente como aconteceu com os Estados. Foram encobrindo os seus déficits de competitividade, de aposta em inovação, com dívida. Houve um momento de tensão em que o tapete foi tirado e o sistema entrou em stress e, portanto, essas falhas ficaram evidentes. É esse o combate que se faz a nível nacional. É agora que o tapete ficou destapado, aproveitar e tratar do que estava debaixo do tapete, tentando elevar os níveis de competitividade através de um conjunto de intervenções de vários tipos no nível nacional. Também no nível local é necessário fazer isso. Ora, é isso que tem sido o percurso do Governo no âmbito do poder local. Nós, nos últimos 2 anos, indiscutivelmente que algumas das opções de Estado podem merecer a desaprovação. Mas digo isto com franqueza. Eu cheguei a uma Secretaria de Estado, na sucessão de 2 secretários de Estado e de um ministro. Da parte de muitos portugueses, teve um conjunto de apreciações. Aquilo que eu vos posso dizer é que, olhando, e é possível ver uma narrativa clara naquilo que foi a visão que o ministro Miguel Relvas imprimiu para a reforma do poder local e que pretende exatamente fazer isto. Eliminar os fatores de estrangulamento, aumentar a capacitação, devolver eficiência, para que o poder local possa voltar a responder, a servir as pessoas e ser um fator de desenvolvimento. E como é que todas essas reformas que foram perspectivadas sob a tutela do ministro Miguel Relvas, como é que elas batem, casam e são verdadeiramente, como eu estava a tentar transmitir, uma intervenção numa alavanca de desenvolvimento, de resposta às pessoas que é o poder local, tentando corrigir vários daqueles fatores de crise que eu falei há pouco. Repare, tal como o tecido económico nacional português sofre com falta de consolidação, demasiadas pequenas e médias empresas, depois não têm escala para se lançar em projetos de maior monta, em soluções de inovação, projetos de inovação, de investigação, desenvolvimento, capacidade de atração de investimento para depois se lançar em projetos maiores que multiplicam os seus efeitos de criação de riqueza. Também nas autarquias, esse fator de falta de escala existiu. E por isso era necessário olhar para o território nacional e perceber há ou não há falta de escala nas nossas várias alavancas espalhadas por todo o país. Temos ou não temos também micro-autarquias. Não faz sentido juntar algumas para lhes dar mais capacidade para fazer projetos, programação de desenvolvimento territorial, mobilização das forças empresariais e associativas para servir as pessoas? A resposta foi que sim. E por isso era necessário começar por um nível mais baixo, com uma agregação de freguesias, polémica, indiscutivelmente, um processo ainda por concretizar, em alguma parte. Temos um processo que vai decorrer até às próximas eleições e na fase inicial de seguir às eleições autárquicas, mas de agregação de freguesias, em que houve uma redução por consolidação de cerca de 25% das freguesias portuguesas. Mas também ao nível municipal. Quando se diz, este governo quis agregar as freguesias e esqueceu os municípios. No caso dos municípios, a falta de consolidação, comparando com todos os parâmetros internacionais, era menor. Nós temos, para a unidade municipal, um número, comparando com o nosso território de população, algo muito parecido com e abaixo da média europeia. Em alguns espaços do território, isso poderia eventualmente colocar-se essa questão. Há, de facto, em alguns sítios, talvez municípios que possam ser de dimensão não ideal, mas a resposta aqui ao nível municipal, mais do que uma agregação por fusão, era alavancar a cooperação entre os municípios.
Essa é a palavra-chave. E por isso, não foi na lei de agregação, de fusão de entidades, mas numa outra, terminada há pouco tempo, que impele os municípios a um nível superior das comunidades intermunicipais, que também se agregaram e reduziram em número, poderem passar a desenvolver aí um conjunto de atividades. Só faz sentido fazer esse nível. Não faz sentido, agora vamos pensar no caso de uma área metropolitana, não faz sentido governar a rede de transportes na região de Lisboa só município a município. Portanto, para quem acorda em Sintra e quer chegar a Lisboa, não quer saber se há ali uma fronteira, ou há várias fronteiras ao longo da IC19, ou do transporte ferroviário, que era uma governação conjunta. A mesma coisa aqui no Algarve. Para haver uma aposta no turismo, por exemplo, concertada, não se pode estar a pensar só neste canto, junto à Espanha, muito bonito. É preciso haver complementaridade e uma gestão a um nível supramunicipal. E, portanto, desde a gestão do território, o desenvolvimento de um conjunto de serviços, há serviços vários, como os da água, por exemplo, os de resíduos, podem ser geridos a um nível mais do que o município. Poupamos recursos, mas, sobretudo, fazemos um investimento e uma atividade mais inteligente e mais eficiente. E, portanto, só estamos ainda aqui a falar no desenho, se quiserem, utilizando uma linguagem informática, do hardware, das gavetas. Só estamos aqui a redesenhar gavetas ainda. Mas este redesenho é fundamental para nós termos alavancas que têm uma dimensão adequada para terem capacidade para serem alavancas de desenvolvimento, de crescimento e de potenciar a atividade privada, empresarial e associativa. Mas é necessário também, agora num outro plano, de capacitação e de eficiência, que as autarquias conseguissem prestar os mesmos serviços, idealmente gastando menos. Isso acontece, isso é possível. Vejam o que acontece, o que está a acontecer, por exemplo, no setor da saúde, em que as poupanças devolvidas aos contribuintes portugueses e aos utentes portugueses têm sido brutal. Sem que os níveis de qualidade dos serviços de saúde tenham diminuído. Não quer dizer que não haja uma ou outra situação pontual onde as coisas no processo de ajustamento possam correr mal. Essas situações têm que ser analisadas, corrigidas, tem que haver muita atenção para as evitar. Mas estamos a conseguir manter um sistema nacional de saúde primeira linha mundial. Isto não é uma fórmula retórica, é real. O Sistema Nacional de Saúde português é dos mais capazes a nível mundial, tanto para conseguir reduzir os custos. Isso também é possível fazer ao nível das autarquias. Nas suas estruturas diretivas, por exemplo, isso ter sido feita uma lei para racionalizar as estruturas dirigentes, o número de trabalhadores, a forma como são geridos e gerados os compromissos financeiros, através de uma lei de compromissos, mas também algo que era uma irracionalidade em muitos casos, que era a criação de entidades paramunicipais, que não só têm este problema de diminuir, em muitos casos, a eficácia da gestão agregada, mas também fugiam ao controle democrático. E por isso era necessário racionalizar o perímetro e o âmbito das empresas municipais e outras entidades, como fundações municipais. Portanto, houve uma lei, primeiro uma lei travão, a partir deste momento, final de 2011, não se criou mais, até a nova lei, o novo regime estar em vigor. E depois foi desenvolvido um novo regime, que basicamente disse apenas aquilo que é verdadeiramente atividade empresarial, que muitas câmaras podem desenvolver e bem desenvolvem, apenas isso deve continuar em empresas municipais. O resto deve estar dentro da Câmara, sobre a gestão dos órgãos democraticamente eleitos, sob o controle da Assembleia Municipal, sob o controle dos municípios, por isso mesmo. Começamos a ter os primeiros resultados. E a diminuição é extraordinária. Estamos a falar de uma diminuição na ordem dos 35% a 40% do número de empresas municipais que foi alcançado com esta lei. E, portanto, com estas redundâncias, melhoramos a eficiência do desempenho das autarquias e do poder local. A lei das finanças locais, o mesmo que está ainda em discussão e que visa o mesmo objetivo. O programa de apoio à economia local, através do qual o Estado
disponibilizou às autarquias 1.000 milhões de euros para que pudessem, aquelas em alguma situação de maior dificuldade financeira, até por força da circunstância nacional e internacional, pudessem receber empréstimos para pagar as suas dívidas de curto prazo e, com isso, devolver esse dinheiro à economia local. Portanto, tornar com isto tudo as autarquias também alavancas, organizações de poder que são mais eficientes, mais ágeis, mais enxutas da perspectiva financeira e, por isso, mais capazes de absorver menos recursos, servindo também ou melhor as pessoas. Finalmente, ainda, um último plano, que é o plano de democracia local. Porque eu disse há pouco, um dos constrangimentos era a diminuição da participação das pessoas. Só vale a pena nós apostarmos na descentralização, na transferência de competências, na entrega de competências a um nível mais próximo das pessoas, se nesse nível mais próximo tivermos o melhor, conseguimos tirar o melhor que essa proximidade nos traz, que é a participação e o envolvimento das pessoas. Ora, para isso, precisamos de melhorar ainda mais a democraticidade do poder local. O Governo tinha um plano relativamente à lei eleitoral. Essa lei necessitava de uma maioria de 2/3. Claramente não houve condições para essa parte ser desenvolvida, mas quer na lei de atribuições e competências, quer ainda no percurso que o Governo está a fazer, há um conjunto de ideias para melhorar, por exemplo, o controle das Assembleias Municipais sobre as empresas municipais, sobre as comunidades intermunicipais e, portanto, com isso, reforçar a democraticidade. Este é uma tarefa, talvez dos vários pilares daquilo que ainda mais está para fazer, mas é essencial também para reforçar a qualidade do poder local, para poder ser um agente contra a crise. Depois destas mudanças no funcionamento e no hardware, se quiserem, conjunto, é agora o momento também de entrar na segunda fase. E a segunda fase é, dito isto, tendo um poder local mais capaz, mais ágil, mais eficiente, o Estado transferir competências. E, portanto, já foi iniciado, vai-me caber em grande medida tentar concretizá-lo, um programa de descentralização de competências do Estado para as autarquias e para as entidades intermunicipais. O programa chama-se Aproximar, está articulado com um outro, conduzido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, que é o Valorizar, que pretende transferir competências do nível central para um nível mais próximo dos cidadãos. Para este poder local agora sim mais forte. São competências que vão desde a promoção do desenvolvimento económico e da atividade económica à inovação e a serviços sociais, dando resposta às pessoas, transferindo para o seu nível mais próximo, para quem está mais perto, sabe mais, consegue responder mais depressa, com menos burocracia, às necessidades das pessoas. Portanto, reformas em algo tão profundo, estabelecido e que em grande medida funcionou bem como poder local, demoram tempo a funcionar. Demoram tempo a fazer e por isso estão a demorar desde o início da legislatura, grande parte das leis estão concretizadas e algumas ainda estão em concretização. Mas são passos que têm que ser dados para trazer resultados às pessoas. A mudança das máquinas só se nota quando a máquina começa a andar e a máquina, neste plano desta reforma, começa a produzir resultados. Já vos falei designadamente dos resultados ao nível da redução das empresas municipais. E, portanto, eu julgo que foi com esta visão presente desde o início deste governo, lançada pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, a qual deve ser feita justiça sobre o seu papel nesta reforma, mas que nós todos temos juntos, governo e autarcas, conseguir continuar e concretizar. Neste sentido, reduzimos os fatores de crise no poder local para que o poder local seja um fator, uma alavanca mais ágil, mais eficiente de resposta, de serviço às pessoas, de desenvolvimento económico, de criação de emprego, de segurar e de sustentar uma rede social própria
de IPSS, de associações, uma rede cultural que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu julgo que é com esta lógica de reforma que nós podemos ir dando área a área sinais de esperança às pessoas. Obrigado.